Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Luiz Henrique de História novamente. Nós vamos trabalhar hoje a atividade número 2, tá? Do material de vocês, oitavos e nonos anos novamente. Vou só repetir o que eu já disse na nossa primeira aula para ficar bem claro, tá? Primeiro ponto: não deixem o material acumular para a última hora. Segundo ponto: na hora de fazer as atividades propostas, as pesquisas, desenho, história em quadrinhos, faz uma folha à parte e grampeia junto com a folha da atividade. Na hora de vocês entregarem, eu vou ter como corrigir, como dar pontuação para vocês terem as suas notas devidas, tá? Por último, eu quero fazer aqui, não é uma crítica, tá? Na verdade, eu me sinto até lisonjeado pelo fato do aluno estar tão interessado assim, né? Não é algo comum. Mas nessa semana que passou, houve um questionamento sobre uma atividade da quarta semana já. Então, quer dizer, aquele aluno, ele percorreu as quatro atividades já, né? E mesmo sem a videoaula, ele estava fazendo uma pergunta sobre a atividade da quarta semana. Pessoal, tenham calma, tá? Vou explicar de uma maneira bem simples, bem simplória, vai. A memória, para ela gravar os fatos, ela precisa de tempo, tá? Para amadurecer. A constância, a quantidade de vezes que você repete uma informação, é o que vai fazer com que a sua memória transforme aquilo em algo importante, algo que seja digno de ser lembrado, tá? Uma forma com que isso acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, o nome de uma rua. Se você passa uma vez pela rua e vê lá, Rua João Zanardo, um exemplo, né? Você vai ver aquilo naquele momento e 10 minutos depois você vai ter esquecido. Agora, se você passar todos os dias e ver todos os dias o nome da plaquinha ali, ó, João Zanardo, o seu cérebro vai assimilar que aquele lugar tem aquele determinado nome, e quando alguém fala, a Rua João Zanardo, você vai se lembrar exatamente de onde é, tá? Então, não tenham toda essa pressa, tá? Sigam o roteiro que foi determinado, uma atividade por semana e a pesquisa, né, a lição aspas de casa, e façam as revisões periódicas. O que eu aconselho que vocês façam, porque essa é a maneira com que hoje as pessoas se preparam para as grandes provas, para os grandes vestibulares, os grandes concursos públicos. É a questão da revisão constante. Então você vai, por exemplo, semana número 1, fez a atividade, legal, beleza. Vai passar ali um tempo, 2, 3 dias, o que você faz? Você pega aquele material e você relê. Você faz uma pequena revisão, algo que não vai demorar 5 minutos do seu dia, mas vai manter aquela informação fresca na sua cabeça, tá? Mantendo aquela informação fresca na sua cabeça, o seu cérebro vai falar assim, isso aqui é importante, eu não posso esquecer, tá? Vai se transformar em algo que a sua memória vai acessar com muito mais facilidade. Quando você for fazer a atividade da semana 3, você relembra a atividade 1, atividade 2 e faz a atividade 3, seguindo a orientação, uma atividade por semana e assim por diante. Quando você chegar na atividade 4, você vai fazer uma revisão da atividade 1, 2, 3 e fazer a atividade 4. O que vai acontecer? Quando você tiver chegado ali na atividade 4, você já vai ter aprendido praticamente tudo que o material oferecia, sem precisar fazer revisão para uma prova possível, entendeu? Então, revisem o material ao longo das semanas e sigam o cronograma.
Não saiam correndo para fazer tudo de uma vez e se livrar, nem deixem tudo para a última hora. As duas formas, elas não vão fazer com que vocês aprendam de uma forma que fixe o conteúdo. Vai ser só algo que vai passar. E a ideia é que vocês mantenham o que vocês aprendem na escola ao longo de toda a vida de vocês. Eu quero que vocês lembrem do que vocês aprenderam nas minhas aulas daqui 10, 15 anos. Por que eu digo isso? Porque eu lembro do que os meus professores me ensinaram na escola, que eu estudei lá 20 anos atrás, 15 anos atrás, até hoje. E eu posso falar isso daí com conhecimento de causa. Eu já acertei questão de concurso público para arrumar um bom emprego, né? Com o conhecimento que eu obtive na sala de aula com a minha professora de história. Ela deu um exemplo tão bom ali para mim que aquilo me marcou no 5º ano, que hoje é o 6º ano de vocês, né? Minha 5ª série, que hoje é o 6º ano de vocês, e aquilo ficou, entendeu? Então tenham calma, gradativamente. O conhecimento ele vai sendo construído aos poucos, é igual uma casinha. A casa você não começa pelo telhado. Se você faz o telhado sem as paredes, o telhado cai. Se você faz a parede sem o alicerce, as paredes caem, tá? Tudo tem uma ordem. Então primeiro o alicerce, depois nós vamos para as paredes, telhado e por último acabamento, colocar piso, azulejo, pintado, deixar bem bonitinho, entendeu? Então esse é o recado que eu tenho para vocês nessa semana. Espero que vocês estejam bem, estejam tomando aí todos os cuidados. Outra coisa, eu tenho visto alguns alunos nas ruas sem máscara. Pessoal, não lembrar de usar a máscara, tá? Você vai sair para dar uma volta de bicicleta, não estou condenando ninguém por isso, mas utilize, beleza? Então é isso, vamos para a nossa aula da semana, tudo de bom para vocês. 8º anos, nós vamos continuar a nossa revisão sobre o período feudal, né? Lembrando que na nossa aula anterior a gente falou aí das características básicas, quando ocorreu, onde e quais as principais divisões temporais, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sociedade, tá, feudal e sobre a poesia, isso é, a arte no período. Só uma ajeitadinha aqui, pronto. Vamos lá, o nosso tema número 1. A sociedade no período medieval ela vai ser dividida em 3 grandes grupos. Quais eram esses 3 grandes grupos? O clero, isso é, o pessoal da igreja, aqueles que faziam um intermédio entre o homem e Deus, tá? Os nobres, que tinham aquelas pessoas privilegiadas que viviam nos castelos, elas tinham os seus privilégios por quê? Porque elas mantinham a segurança da população, eles eram guerreiros. Por último, a grande maioria da população, as pessoas que viviam naquelas vilas em volta dos castelos, os servos, cuja obrigação era trabalhar, tá? Então vamos lá. A sociedade no período medieval se divide em 3 grandes grupos, cada um com uma série de obrigações e direitos. Grave isso aqui, obrigações e direitos. Não, no mundo não existem pessoas que só têm direitos, tá? Toda vez que você tem um direito de algo, você também tem uma obrigação. É igual na escola. Você quer ter o direito de sair para brincar com seus colegas, então você tem a obrigação de se comportar na sala de aula. Ao clero, isso é, o pessoal da igreja, cabia a função de intermediar as relações entre os homens e Deus. E eles faziam isso através das suas orações, tá? Na sociedade feudal, a igreja ela tinha uma importância muito grande para as pessoas. O homem medieval acreditava que o mundo estava caminhando para o seu fim. Eles acreditavam que o fim do mundo era algo iminente, que ia acontecer a qualquer momento, tá? Então, estar bem com Deus tinha um peso muito grande para as pessoas no período medieval. E isso gerou uma igreja extremamente poderosa, tá? A nobreza cabia fornecer a defesa, isso é, proteger as pessoas, e ela fazia isso dentro dos seus grandes castelos e através de pequenos exércitos, tá? Por último, os servos, né, que eram a grande maioria da população, cabia o trabalho por meio da produção de pequenos artigos do cotidiano, como roupas, armas, panelas e assim por diante, ou através da produção agrícola. Agrícola é tudo aquilo relacionado a
plantar, colher, ordenhar as vaquinhas, tosar as ovelhas e assim por diante, tá? Então o tema 1 da nossa aula é essa divisão da sociedade medieval em 3 grandes grupos. Vamos para o tema número 2 da nossa aula, que vai tratar da cultura, da arte, da forma de pensar medieval, tá? E isso vai se refletir dentro da poesia, tá? A poesia medieval, ela enaltecia alguns valores, isso é, ela dava uma importância muito grande a determinadas posturas, tá? Que eram as virtudes do cavaleiro. Aquele cavaleiro andante de armadura dourada que andava sobre um cavalo branco e ia de castelo em castelo para salvar as donzelas, né? Vocês têm isso daí em várias fábulas e contos. Quais eram essas virtudes valorizadas? A justiça, o amor, a prudência e a cortesia, isso é, ser educado. Dentro da poesia épica, que é uma subdivisão aí da poesia medieval, exaltava-se a ação corajosa do cavaleiro em prol do quê? Da cristandade, da igreja. Então, quem eram esses cavaleiros corajosos? Os cruzados. Lembra que nós estudamos isso no passado? O que foram as cruzadas? Foram aquelas guerras movidas pelos cristãos com o objetivo de reconquistar Jerusalém. Jerusalém tinha uma importância significativa para a fé cristã, porque foi lá em Jerusalém onde Jesus foi crucificado. E era importante para os cristãos da época ter o direito de peregrinar, isso é, de visitar Jerusalém. E isso estava sendo impedido pelos muçulmanos, as pessoas que acreditavam lá nas ideias de Alá e Maomé. Então, a poesia épica do período medieval vai exaltar, ela vai falar muito bem daqueles cavaleiros que lutam em prol da cristandade. Em outras palavras, ela vai exaltar os grandes cavaleiros das ordens cruzadas. Há uma outra subdivisão que é a poesia lírica, tá? A poesia lírica, ela vai exaltar o amor cortês dos cavaleiros. O que é o tal do amor cortês? É aquele cara que vai e entrega uma florzinha para a moça que ele acha bonita, e depois ele vai e conversa com ele, ele faz uma serenata, ele contrata músicos para fazer uma música em homenagem a ela, entendeu? É uma ideia de exaltação da figura feminina, tá? Então o cavaleiro, ele vai demonstrar os seus sentimentos, demonstrar a sua admiração pela dama através de várias ações. E vocês vão perceber que nesses 2 tipos de poesia do período medieval, o centro, a figura que é cantada, a figura que é escrita, a figura que é exaltada, é sempre masculina, tá? Sempre masculina. Na sociedade medieval, a mulher, ela tinha uma função importante, né? Houveram várias rainhas aí, tem também o caso de Joana d'Arc, mas elas ocupavam, em geral, elas ocupavam uma posição secundária na sociedade. Elas eram bem menos exaltadas que os homens, tá? Então, dentro da poesia medieval, vários valores eram enaltecidos, normalmente valores ligados à cavalaria, tá? Dentro tanto da poesia lírica quanto da poesia épica. Então vamos lá para os nossos exercícios, as nossas atividades de hoje. Lembrando, não tendo espaço para responder aqui na folha, óbvio que não vai dar o espaço, você tira uma folha do seu caderno, cola ou grampeia aqui na página 14 da nossa apostila. Questão número 1. A sociedade medieval se dividia em 3 grandes grupos sociais. Quais eram eles? Gente, só ler o quadro voltando. Não vamos perder tempo com questão fácil. Qual era a função de cada grupo social? Expliquei isso no começo da aula. Volta lá, ouve, presta atenção, lê o nosso material.
3. Quais eram os valores enaltecidos pela poesia medieval? Aqui você vai falar das duas, tá? Tanto da poesia épica quanto da poesia lírica. O que eles estavam exaltando? Por quê? Qual era o objetivo? Questão 4. Vocês vão pesquisar na internet, e isso é no Google, no YouTube, onde é que vocês encontrem, ou em livros, quem tiver enciclopédia em casa pode procurar também, qual era o papel das mulheres na sociedade medieval. Percebam que eu comecei a falar sobre esse assunto aqui em cima, tá? E eu quero que vocês pesquisem o papel das mulheres na sociedade medieval. Vocês vão anotar no caderno de vocês o que vocês aprenderam e vão elaborar um texto com as suas próprias palavras e colocar junto com a nossa folha de atividade. Por último, mais uma pesquisa. Gente, vocês já estão no 8º ano, não está mais na hora de reclamar de fazer lição de pesquisa. A partir de agora só vai ter cada vez mais. No ensino médio vocês vão ter muito mais matérias e todas elas vão ter pesquisa para vocês fazerem. A grande realidade é que vocês têm uma quantidade enorme de informação para absorver, né? Eu já falei sobre isso lá no começo da nossa aula, no nosso recado geral. E vocês precisam usar o tempo de vocês de uma forma inteligente, tá? Não é só Free Fire, não é só andar de bicicleta, tem que separar um tempo do seu dia para estudar. Questão 5, vamos voltar aqui para a nossa aula. Pesquisar sobre a poesia medieval, tá? Mesma coisa que nós estudamos aqui no nosso tema 2. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso em livros e na internet. Eu quero que vocês tenham uma segunda opinião. Isso aqui fui eu que escrevi, tá? Vocês, da mesma forma da questão 4, vocês vão anotar no caderno o que vocês aprenderam, organizar em forma de um resumo, utilizando as suas próprias palavras, né? E vão grampear aqui junto com a nossa página 14. Então, pessoal de 8º anos, boa semana para vocês. Tem aí bastante coisa para ser feita. Durante a semana eu devo encaminhar mais um documentário para que vocês assistam, como fiz nessa primeira semana. Espero que vocês assistam, porque vai complementar, vai ajudá-los a ter uma ideia melhor ou maior do que foi o período medieval, tá bom? Então, cuidem-se, tá? E estejam bem. Um abraço.